A Munique é leão de vez. O Sporting acabou por comprar o jogador ao Duisburgo. Sousa Sintra já confirmou à FIFA. Aceita pagar 300 mil contos ao clube alemão. Muito boa tarde. 2 horas produtivas. Foi como o ministro indonésio dos Negócios Estrangeiros e o chefe da resistência timorense no exterior classificaram o encontro desta noite. Uma conversa que Ali Alatas diz que serviu para marcar pontos de vista. O diplomata indonésio negou que Timor fosse um território fechado, convidou qualquer jornalista português a visitar Timor-Leste e acusou Portugal de até agora só ter deixado entrar no país 2 jornalistas indonésios. Ramos Horta também se mostrou satisfeito por ter conseguido expressar as suas opiniões e pontos de vista. O jornalista Mário Crespo acompanhou de perto esta reunião que terminou de madrugada e nós vamos tentar entrar em direto com ele durante este jornal, a todo momento. Tem contornos mais complicados a carneficina da Suíça. Afinal, não foi um suicídio. Os médicos legistas dizem que os corpos apresentam sinais de violência e até de mutilações. Além disso, há um veneno forte nos corpos das vítimas. Teias de uma história complicada é que nem todos deveriam estar dispostos a morrer. Mas esta manhã, mais 4 mortos apareceram numa das casas da seita Templo do Sol, no Canadá. A casa também foi incendiada. Ganha cada vez mais consistência a teoria segundo a qual o que se passou na fazenda de Cheiry e em Granges-sur-Salvan foi um homicídio e não um suicídio coletivo. Apesar do juiz que instruiu o processo se limitar a não excluir a hipótese, o chefe da segurança de Valais é perentório. Foi um assassínio premeditado. As provas já recolhidas permitem chegar a essa conclusão. Para além dos corpos perfurados com balas, atados ou com sacos de plástico enfiados na cabeça, muitos outros revelam sinais de injeções de sedativos e veneno. A polícia suíça conseguiu ainda provar que Luc Jorret, o líder máximo da seita, e Joseph Di Miranda, outro dos seus principais dirigentes, estiveram no local do crime em Salvan no dia do massacre e a televisão não hesita em acusá-los diretamente dos homicídios. Em Cheiry foram encontradas 3 espingardas, mas nenhuma delas foi a utilizada para disparar as 52 balas cujas cápsulas foram também encontradas no local. As investigações apontam para um ajuste de contas contra os membros da seita que acusavam os 2 dirigentes de desvio de dinheiros. Entretanto, no Canadá, foram descobertos mais 3 corpos de membros da seita numa casa luxuosa pertencente a Joseph Di Miranda. Um deles pertencia a um bebê com menos de 1 ano e os outros a um homem e a uma mulher, revelando ambos sinais de terem sido mutilados e abatidos. Perante esta situação, muitos outros membros da seita, tanto na Suíça como em França e no Canadá, estão em pânico e pediram já proteção às respectivas polícias. Terminou com a morte do assaltante, o sequestro ontem num banco alemão. Durante o dia, um homem entrou no edifício e fez 17 reféns sob a ameaça de armas de fogo e granadas. De noite, reteve os reféns até que decidiu libertar os últimos 4 às 7 horas da manhã de hoje. Pouco depois, ouviu-se uma explosão. A polícia diz que o homem se suicidou e garante que nenhum dos seus homens chegou a utilizar qualquer arma. A razão do sequestro era a exigência de $1,5 milhão e um veículo para a fuga. É a primeira notícia de uma síntese da atualidade internacional. Sequestro na Alemanha termina com morte de malfeitor e libertação de todos os reféns. Tudo começou quando um homem de 45 anos, armado de pistolas e granadas, resolveu reter 17 pessoas numa caixa económica de Herzogenrath. O sequestrador exigia 2 milhões de marcos e um automóvel para fugir. Ao princípio da noite, 10 pessoas foram libertadas e às 7 da manhã a polícia conseguia salvar os últimos reféns. Supõe-se que o sequestrador acabou por se suicidar. Na Bósnia, massacre de soldados sérvios deita por terra a vitória diplomática ontem anunciada. Ainda não estava terminada a primeira grande troca de prisioneiros entre as forças rivais, quando foram encontrados os corpos mutilados de 16 soldados e 4 enfermeiros sérvios. A Forpronu ameaça
ameaça agora empregar a força para obrigar os muçulmanos a retirarem da zona desmilitarizada. Nos Estados Unidos faz história o alegado apoio da CIA ao grupo paramilitar que serviu os generais golpistas no Haiti. O escândalo foi revelado pela revista Nation. Segundo o jornalista Alan Nair, o líder das FRAP, Emmanuel Constant, foi pago pelos serviços secretos americanos para fazer espionagem contra os apoiantes do presidente deposto Jean-Bertrand Aristide. Os contactos foram estabelecidos depois do golpe de 91 através do adido militar americano Coronel Patrick Collins. Tanto Constant como Collins negaram as acusações. A revista revela ainda que as FRAP são responsáveis pelos mais sangrentos crimes cometidos no Haiti. 14 anos e meio de prisão para uma rede de narcotraficantes de etnia cigana. O Tribunal de Coimbra condenou ontem 3 dos 6 arguidos por traficarem cocaína e heroína nos arredores de Coimbra e Miranda do Corvo. 14 anos e meio de prisão, a pena coletiva para 3 dos 6 arguidos de etnia cigana que formavam uma eficiente rede de tráfico de estupefacientes. A sentença foi ditada ontem à tarde no Tribunal de Coimbra, com a respectiva identificação dos elementos e das suas movimentações. Profissão declarada, feirantes de roupa e calçado, outra fonte de rendimentos, transação de drogas duras. Ficou então provado em tribunal que Maria Rosa traficava heroína e cocaína. Os seus locais de abastecimento eram o Porto e Águeda e o de distribuição e venda, ao preço de 14 contos por programa, Miranda do Corvo. Maria Rosa foi condenada a 6 anos de prisão por crime de tráfico de estupefacientes e posse de objetos de ouro, encontrados em casa pelos 3 agentes da Polícia Judiciária que desmantelaram esta rede de narcotraficantes. Diretamente colaborando com a arguida, que controlava, por assim dizer, todas as operações, foram também condenados Eurico Oliveira a 6 anos e meio de prisão por tráfico de heroína, posse de armas e munições, e Sérgio Cardoso, com 2 anos de cadeia pela frente. 2 extensões desta rede que desde o início do verão de 93 abasteciam de cocaína e heroína uma série de toxicodependentes nos arredores de Coimbra. Os restantes 3 elementos tiveram outra sorte. 2 arguidos, a Maria Teresa e o Manuel Pérez, foram absolvidos por não ter ficado provado e comprovado em tribunal uma implicação efetiva neste tráfico de drogas. O último dos 6 arguidos, que não quis ser filmado e que não permitiu que dele se falasse, apanhou 2 anos de pena suspensa. No final da longa leitura desta sentença, o desespero e a revolta dos condenados. No passado mês de agosto, no Hospital de São João, no Porto, uma equipa médica conseguiu pela primeira vez reimplantar 2 pernas a um jovem de 22 anos. Paulo Jorge, operário numa serração, sofreu um acidente de trabalho. Mas os avanços da microcirurgia não deixaram que fosse um caso perdido. Ao contrário, está em franca recuperação. Hoje, menos de 2 meses passados sobre a cirurgia, recebeu alta. E a equipa garante que daqui a um mês o jovem vai iniciar marcha. Numa segunda-feira de agosto, Paulo Jorge dava entrada no hospital